Bom dia, primeiro ano. Aqui quem está falando é a professora Letícia, de Biologia. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje nós vamos entrar no módulo 3 do capítulo 1, tá? Vamos lá. A química da vida. Todos os seres vivos, eles são compostos de elementos encontrados na superfície da Terra. O arranjo dos elementos químicos existentes formam dois grupos, as substâncias inorgânicas, que são os gases, águas e sais minerais, e as substâncias orgânicas, que são compostas na sua maior parte por carbono e hidrogênio na mesma molécula. Então, os elementos químicos eles são muito importantes, tanto para a formação do nosso corpo, como para a formação de todo o nosso planeta. Nós temos aqui um gráfico que mostra a composição do corpo humano com relação aos elementos químicos que nós temos no corpo. E muitas das vezes a gente nem nos dá conta disso. Oxigênio, cálcio, fósforo, cloro, magnésio, iodo, cobre, flúor, sódio, ferro, zinco e entre outros elementos químicos. Todos eles fazem parte do nosso corpo e ajudam na regulação e manter o nosso organismo bem. Vamos começar a falar sobre as substâncias inorgânicas que esses compostos químicos fazem. Primeiro, a água. A água é tão importante que a maior parte do nosso corpo é formada de água. Quanto mais jovem a gente for, mais a concentração de água vai ter. Quanto mais idoso, menor a concentração de água. Isso porque, com o aumento da reserva energética, né, do acúmulo de gordura do corpo e a diminuição do tecido muscular, diminui essa concentração de água. Por isso, a importância da hidratação, do corpo estar sempre hidratado, porque muitas das reações químicas que acontecem no nosso corpo necessitam que tenha água. Aqui nós vamos ver a concentração de água em alguns órgãos. Cérebro, 75%, sangue, 81%, pele, 64%, músculos, 75%. Então, todos necessitam da água, cada um na sua quantidade adequada. Ainda falando sobre a água, nós vamos ver a estrutura da água. De que é formada a água? A água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, formando a famosa fórmula H2O. A água ela é composta pelo hidrogênio, que é carregado positivamente, e o oxigênio, que é carregado negativamente. A molécula da água ela é chamada de polarizada, porque ela possui 2 polos diferentes em uma mesma molécula. Ela possui um polo positivo e um polo negativo. E ela também é considerada um solvente universal, porque, mesmo ela sendo polar, ela consegue interagir também com substâncias polares igual a ela. Certo? Continuando. As substâncias que conseguem se dissolver muito bem na água são chamadas hidrofílicas. Exemplo, açúcares, sais, aminoácidos, entre outros. Agora, substâncias polares que não conseguem se dissolver em água são chamadas de hidrofóbicas. Exemplos, óleos, azeite. Então, hidrofílicas, substâncias polares que dissolvem bem na água. Hidrofóbicas, substâncias polares que não se dissolvem em água. Agora nós vamos para outra parte da substância inorgânica, que são os sais minerais. Eles são necessários ao corpo por serem responsáveis pelo bom funcionamento do metabolismo. O que é o metabolismo? São as reações químicas que acontecem no nosso corpo. Sem o bom funcionamento do metabolismo, o corpo não reage de forma eficiente no combate às doenças e às cicatrizações de ferimentos. Como, por exemplo, os sais minerais são nutrientes que fornecem substâncias importantes como sódio, potássio, cálcio, ferro e outros. Encontramos esses sais minerais na água, nas frutas, nos legumes, nas verduras, nos frutos do mar, no leite e em outros diversos alimentos. Por isso a importância, porque esses sais minerais vão auxiliar o seu corpo a fazer o metabolismo, a fazer o quê? Que as reações químicas aconteçam. E elas precisam acontecer onde? No meio aquoso, no meio que tem a água. Então, estão todos interligados. Isso para um bom funcionamento do corpo. Certo? Hoje nós vimos, né, a importância dos elementos químicos, as substâncias inorgânicas, a importância delas, da água e dos sais minerais. Próxima aula vamos dar continuidade a esse mesmo conteúdo. Continuem lavando as mãos, respeitem a quarentena e até logo. Beijos!